Então, pessoal, acidentes acontecem e podem acontecer com qualquer um a qualquer momento. Você se distraiu, já era, aconteceu. E é chato quando acontece isso aí com alguma coisa que a gente gosta, enfim. Tem vários vídeos aí na internet mostrando sobre acidentes que aconteceram com processadores da linha Ryzen, tá? Processadores da AMD, que utilizam um padrão de socket PGA, né? Ou seja, os pinos são colocados no próprio processador, ao invés de serem colocados no socket, como é no caso do LGA, utilizado pela Intel. E como eu mencionei, tem vários vídeos aí de canais famosos, tanto canais nacionais quanto canais estrangeiros, falando exatamente sobre acidentes que aconteceram com processadores e em formas de tentar recuperar esse processador estragado aí. Normalmente esse tipo de processador, esses Ryzen, os processadores AMD, se ele sofre uma queda, você derruba, se você encaixa de forma incorreta, ou até eventualmente quando você vai retirar o processador do socket e o cooler fica preso, e aí você puxa o cooler e acaba saindo o processador junto, amassa os pinos, alguns pinos podem se quebrar, enfim. E acontecendo isso, normalmente o processador apresenta problema, tá? Existe possibilidade aí de que alguns pinos que utilizam ground, né, ou seja, o neutro, né, o aterramento do processador, se um desses aí quebrar ou amassar, se ele quebrar principalmente, eventualmente até pode ser que o processador funcione normalmente, você nem perceba algum problema, mas dependendo do pino não vai funcionar, tá? E como eu mencionei, tem alguns canais aí que demonstram formas de fazer a correção desse problema, normalmente fazendo a solda, recolocando o pino de volta. Mas isso é bastante complicado, dependendo do local onde você mora. Se for uma cidade pequena, você vai ter dificuldade, eventualmente vai ter que mandar, e até para achar alguém que faça isso, o pessoal que trabalha com reparos geralmente não gosta de fazer esse tipo de coisa, porque corre risco, é difícil de fazer, enfim. Até tem, como eu mencionei, tem canais aí que fizeram e acabou não dando certo, tá? Então eu queria apresentar para vocês aqui um método que eu utilizo, que eu já testei aqui. Eu tenho dois processadores com esse tipo de problema, tá? Um 2700 que veio numa máquina nova, eu comprei, a máquina chegou sem funcionar, eu entrei em contato com a empresa que me vendeu, com a loja, não vou mencionar qual loja foi, mas enfim, e eles pediram que eu fizesse uma tentativa de manutenção, ao invés de pedir para que eu devolvesse para a RMA, eles pediram que eu fizesse uma tentativa de manutenção. Eu tenho já algum conhecimento, já lido com informática há muitos anos, e só que infelizmente eu soltei o cooler, o processador já caiu. Eu não sei se foi na viagem, se foi mal encaixado, enfim. O fato é que eu soltei o cooler, o processador caiu, esse 2700, e amassaram vários pinos, tá? Deu azar dele cair ainda e bater no pé da cadeira. Então amassaram vários pinos. Naquele momento ali eu já vi que o negócio não ia dar certo, enfim, acabei encostando o processador, comprei um novo, recoloquei, funcionou e beleza. Mas muito tempo depois, uns 6, 7 meses depois, estava aqui meio de bobeira, resolvi pegar esse processador e tentar recuperar ele, e acabou dando certo. E comprei também recentemente, comprei aí no Mercado Livre um processador, um 2400G, estava num preço muito bom. Aconteceu a mesma coisa, a pessoa tentou tirar para trocar pasta térmica, quando ele sacou o cooler, o processador veio junto, já quebraram alguns pinos, amassaram outros, e eu acabei comprando um preço bom, consegui recuperar também, está funcionando perfeitamente, tá? Então eu vou apresentar para vocês o método que eu utilizo para fazer essa tentativa de recuperação aí do processador. Quero deixar bastante claro que eu não estou indicando que vocês façam. Se vocês quiserem fazer, é por conta e risco, tá? Existe sim o risco, eu vou explicar melhor mais para frente, mas existe sim o risco de você acabe prejudicando mais ainda o seu processador e eventualmente até a sua placa-mãe. Então não estou dizendo para que vocês façam, tá? Façam por conta e risco. É um método que eu utilizo que funciona perfeitamente para mim, tá ok? Então vamos lá. Bom, o que a gente vai precisar na verdade é um material bastante simples que provavelmente todo mundo vai ter em casa, tá? Talvez um item só que não seja o caso, mas é fácil de encontrar. Então o que a gente vai precisar, obviamente, primeiro o processador com problema, tá? Que tem seus pinos amassados, os seus pinos quebrados, enfim. Uma agulha 25x7 que você vai encontrar em qualquer farmácia, tá? Uma coisa bastante simples aí. Uma pinça dessas comuns aí, as mulheres usam para sobrancelha, e um alicatinho de unha, tá? Aqui na minha região a gente chama de trim. E além disso, por último aí, a gente vai usar esses araminhos que vêm em equipamentos eletrônicos, em fios, enfim, em pão de forma. Esse araminho comumzinho aí é o que a gente vai usar para fazer a parte do pino. A primeira coisa que nós devemos fazer seria levantar os pinos que estão amassados, tá? Aqueles que estão um pouco deitados, enfim, tentar ajustar isso aí. Para isso a gente vai inserir as agulhas entre as fileiras de pinos.
de forma que a agulha entre por baixo dos pinos que estão amassados, tá? E vagarosamente a gente levanta a agulha tentando reposicionar esses pinos, tá certo? Fazer isso com bastante calma, com bastante cuidado, para evitar que alguns pinos se quebrem, tá? Se eventualmente eles quebrarem, a gente dá um outro jeito depois, mas seria melhor que eles não se quebrassem. Então, de forma vagarosa, com bastante calma, bastante cuidado, vai inserando a agulha fileira por fileira, tá? Ajustando esses pinos aí que estão deitados, tentando reposicioná-los da forma mais reta possível. A última ferramenta que eu acabei esquecendo de mencionar seria um estilete, que a gente pode utilizar para poder tentar alinhar aí, terminar o ajuste fino, digamos assim, das fileiras dos pinos, tá? Depois de ter levantado os pinos, e a gente precisa fazer com que essas fileiras elas fiquem uniformes. A gente pode usar esse estilete aí, esse padrão que a gente encontra em qualquer papelaria, que ele tem mais ou menos a espessura do vão entre os pinos. Com isso a gente vai passando esse estilete entre essas fileiras e verificando se elas estão com a mesma distância entre elas, e eventualmente fazendo um ajustezinho ou outro aí com os pinos. Mas infelizmente, nessa tentativa de reposicionar os pinos na posição correta, alguns deles podem se quebrar, e foi o que aconteceu no meu caso aqui, tá? O 2400, por exemplo, ele já veio sem 2 pinos, ele não quebrou comigo, já veio dessa forma, e o meu 2700, 6 pinos se quebraram quando eu tentei reposicionar na posição correta. Nesses casos, onde os pinos se quebraram, nós vamos fazer o uso daquele pequeno arame lá que eu mostrei no início do vídeo, tá? Esses araminhos que vêm em equipamentos eletrônicos, amarrando os fios, enfim. Ele tem mais ou menos a espessura de um pino de processador. Embora ele seja de um material bem inferior, ainda assim funciona perfeitamente. Nós vamos cortar pequenos pedacinhos de mais ou menos 4 mm de comprimento e posicionar no socket, diretamente no socket, nos furos onde ficariam esses pinos faltosos. Logo em seguida nós vamos colocar o processador no socket normalmente, tá? E esses pinos colocados vão fazer a conexão entre o socket e o processador. Agora um detalhe muito importante, pessoal. Os pinos eles devem ter todos mais ou menos o mesmo comprimento, tá? Eles devem passar somente um pouquinho, bem pouco, acima do limite do próprio socket. E em hipótese alguma, eles podem ser compridos o suficiente para deixar o processador levantado. O processador tem que ter a possibilidade de se encaixar dentro do socket e se acomodar ali dentro, tá? Se eventualmente vocês deixarem um pino muito alto, por exemplo, quando vocês pressionarem o processador dentro do socket e depois colocarem o cooler, ele pode forçar esse pino lá dentro, o pino entortar e fazer um curto, fechar um curto no socket. Isso provavelmente vai queimar a placa-mãe. Então é fundamental que esses pinos tenham mais ou menos o comprimento ali que passe um pouquinho só acima do limite do próprio socket, suficiente somente para conectar com o processador e que deixe o processador se acomodar da forma correta dentro do socket. Nos dois casos de processadores que eu tenho aí, que eu usei esse procedimento, funcionou perfeitamente. Esse caso aí, por exemplo, é o 2400G. Vocês podem ver aí no CPU-Z que todas as informações estão corretas, está trabalhando dual channel, inclusive eu consigo fazer o overclock nele a 4 GHz, fazendo undervolt, e ele é muito estável. Teve um bom desempenho em jogos, teve um excelente desempenho nos testes, inclusive hoje ele ocupa a primeira posição no ranking mundial no 3D Mark, tá, para o Time Spy. Especificamente falando em 2400G e para Vega 11, tá? Vamos passar aí agora para ver alguns testes em jogos, só para que vocês consigam verificar aí a estabilidade do processador e o desempenho dele depois dessa técnica aí que eu utilizei.